Olá, hoje eu quero trazer um tema muito importante para conversar. Eu sei que já tem muita gente falando a respeito de violência contra a mulher, feminicídio, mas eu não vejo muitas pessoas falando a respeito de como identificar um possível agressor antes da violência acontecer. E esse é um tema importante. Se a gente puder prevenir, é bem melhor, né? Eu sou o Dr. Sérgio Henrique, sou psicanalista, neurocientista, hipnoterapeuta e faz parte do meu dia a dia também o atendimento, o acolhimento com pessoas, né, dentre todos os problemas emocionais que também são vítimas de violência. Então, vamos explorar um pouquinho mais esse tema aí para que a gente evite, né, ou se previna para que isso não ocorra, tá bom? Bom, segundo a Lei Maria da Penha, a gente tem aí 5 tipos de violência que pode ser feita. A gente, quando fala de violência, a gente já pensa logo na violência física, né? Um tapa, um empurrão, um soco, esse é um dos tipos de violência. Mas existem outros, por exemplo, a violência psicológica, quando a pessoa está ameaçando, insultando, xingando, chantageando, ou está fazendo algum tipo de manipulação. Esse tipo de violência também pode ser denunciado. A violência sexual, o estupro, forçar a relação sexual sem que a pessoa queira, forçar uma gravidez ou mesmo um aborto, isso também é muito grave, tá? A violência patrimonial, muitas pessoas, muitos homens, eles usam o meio de controlar o dinheiro para poder deixar a mulher refém dele, né? Então, ele não deixa a mulher trabalhar, tudo que ela precisa ela tem que pedir para ele, funciona praticamente como uma extorsão, um estelionato, né? Também é bem complicado para a mulher, porque ela fica sem opções, né? E até com medo de não estar mais com ele, porque ela não tem como se manter, nunca trabalhou. A violência moral também. Você, por exemplo, acusar a vítima de ter traído, desvalorizar a vítima, falar que ela não vale nada sem ele, expor a vida íntima da pessoa para outros. Então, todos esses tipos de violência, tá, segundo a Lei Maria da Penha, podem ser, sim, denunciados. Como que funciona, né, gente, o ciclo clássico da violência? Então, às vezes, você conhece um cara, ele pode ser um príncipe encantado no começo. E aí, com o tempo, você vai percebendo que vai aumentando uma certa tensão, impaciência, xingamento, vira ameaça, e já começa a aparecer o tipo de violência. Até, de repente, o momento que até a violência física ocorre. Só que, muitas vezes, quando passa esse momento de violência, ele parece que muda, né, que a gente chama de lua de mel. Aí ele sente-se culpado, ele diz que não queria fazer aquilo, que nunca fez, nunca mais ia se repetir, e aí faz inclusive promessas, né, de amor e tudo mais. E só que é um ciclo. Quando a pessoa tem esse tipo de personalidade, aquilo vai gerando novamente uma tensão em seguida e vai se repetindo. E esse ciclo se repete e pode se repetir várias vezes, tá? Bom, então vamos lá. Como que a gente pode identificar um futuro agressor? Sinais: ciúmes excessivo, disfarçado de cuidado. Então, aquele papo de, não gosto que você use essa roupa, você é proibida de vestir esse tipo de coisa. Não, eu quero que você posta foto comigo, troca foto da sua rede social comigo para mostrar que você tem dono. Eu quero saber quem que curtiu a sua foto, quem que você curtiu a foto. Então, com desculpa, às vezes, de cuidar da pessoa, ele fica controlando mesmo. E nem sempre ele se permite ser controlado, tá? Mas independente disso, controle não é proteção, tá? Que mais? Rapidez exagerada na intensidade. Então, não é incomum também esse homem chegar, por exemplo, em poucos dias já se mostrar apaixonado, declarar amor, dizer que falar que quer morar junto, planejar filho, porque ele já vem de outros relacionamentos, de repente, que não deram certo, que terminam, e ele quer amarrar alguém rapidamente com ele, tá?
Então ele acaba gerando essa estratégia de seduzir a mulher, porque muitas mulheres gostam, né, do rapaz que parece ser mais romântico, tá já falando em família e tal. Então ele já consegue criar uma dependência com relação a isso também. Outra estratégia muito usada, ele vai discretamente isolando a mulher. Então ele começa reclamando das amigas, essa amiga não é uma boa companhia, essa pessoa não é legal para você, critica a sua família às vezes, vai tirando você das reuniões familiares, pode gerar conflito para que você se afaste das pessoas. Então, fazendo isso, ele vai afastando a mulher das amigas, da família, da rede de apoio dela, para que ela não tenha nem para quem pedir ajuda ou conversar quando ele for aprofundando a violência dele, né? Tem também a questão da desqualificação. Então, às vezes ele fala até assim brincando, você não é muito bonita, você está gordinha, você exagera em tudo mesmo. Então ele vai, aos poucos, desvalorizando a mulher para que ela se sinta realmente feia, que ela se sinta com uma baixa autoestima. Né? Se você não ficar comigo, não vai ficar com mais ninguém, você é sensível demais, tudo você leva para esse lado. Então ele faz que a pessoa se sinta mal quando ele age mal. Né? E tem as explosões de raiva também. Às vezes pequenas coisas fazem com que ele tenha uma explosão assim, fique muito bravo, muito nervoso. Aí ou ele xinga, ou ele soca, ou ele quebra coisas, joga as coisas assim. Então, com pequenas situações, eles geram grandes confusões e pode, já a partir daí, ter ameaça física, ou quebrar as coisas, ou até mesmo já começar a empurrar, ameaçar de uma maneira mais intensa, né? Manipulação e culpa. É interessante que esses caras, eles costumam colocar eles vítimas. Então ele inverte a responsabilidade, faz a vítima acreditar que ela que é a culpada por ele ser assim, por ele ser violento, por ele ser bravo, porque as coisas que ela faz forçam ele a fazer isso. E as vítimas acreditam, né? As mulheres, será que sou eu mesmo, né, que estou errada? Então, eles conseguem fazer isso com muita habilidade. Porque eles usam terror psicológico. Né? Eles vêm com aquele papo, aquela história também, se você me deixar, você não sabe do que eu sou capaz. Primeiro que ninguém vai te querer mais. Você não é capaz de viver sem mim, se você não trabalha, você não tem dinheiro, você não sabe nada, você depende de mim, se você me largar. Então, vem toda aquela história, toda aquela ameaça, como se ele fosse o grande provedor, ele fosse o responsável pela sua felicidade. Né? E é interessante que muitas vezes essas pessoas lá fora, elas são muito bem vistas, porque elas são educadas, elas são boazinhas. As pessoas, às vezes, quando olham, falam, não é possível, esse cara é super gentil, esse cara é super bacana, e de fato ele é lá fora, mas dentro de casa parece que ele coloca, né, ou tira a máscara dele e mostra quem ele é realmente, né? Então, aqui a gente coloquei algumas bandeiras vermelhas para você já ficar atenta, né, quando acontece determinado tipo de coisa. Então, por exemplo, se você está num relacionamento onde você já sente medo de contrariar ele, não deveria. Quando você precisa ficar medindo as suas palavras para não arrumar confusão. Ou você evita conflitos para não provocar explosões. Ou você se sente culpada mesmo quando você não fez nada de errado. Então, esses sinais estão mostrando para você que alguma coisa está errada no seu relacionamento. É hora de você ficar atenta e talvez começar a conversar com pessoas sobre isso, tá? Que é importante. Bom, mudanças que a gente observa no comportamento de quem sofre essas agressões. A autoestima cai, obviamente, a pessoa se sente muito mal. Ansiedade constante, porque ela vive com medo, vive sendo ameaçada, né? Não dorme bem, insônia. Ela tem vergonha de contar também para os outros o que acontece. E interessante que ela acaba justificando
o agressor para os outros. Ah, ele faz isso, mas, sempre tem um mas ele não deixa faltar isso em casa, mas ele é um bom pai, mas ele trabalha bastante. Isso é obrigação, gente. Então, nada justifica um comportamento violento, tá? Mas a gente sabe que a vítima tem, sim, essas justificativas, muitas vezes até defendendo ele, né? E às vezes as pessoas me perguntam, Sérgio, por que ela não vai embora, então? É tão fácil, né? Só virar as costas e pegar as malas e ir embora. Não é assim tão fácil. A gente sabe que para quem está vivendo essa situação, para a mulher que está passando isso, né? O cérebro ele entra num modo de sobrevivência no qual é difícil de ele tomar decisões. Não é uma decisão fácil pegar as coisas e ir embora. A pessoa tem que pensar, poxa, para onde eu vou, como eu vou me manter, a questão dos filhos. E então o medo, a insegurança acaba paralisando a pessoa ou não deixando ela tomar essa decisão, né? E é importante que ela tome, mas esse medo é natural. Mas é importante que ele seja combatido, que ele seja compreendido, para que a pessoa tenha segurança e autoestima suficiente para sair dessa condição, porque ninguém merece viver numa condição assim. Todo mundo merece ter um relacionamento feliz e amoroso. Isso existe? Existe. É o normal, aliás, tá? Então, algumas mulheres acabam se tornando muito dependentes desses homens. E eles fazem isso mesmo para que elas se sintam assim, né? Então, tanto dependência emocional, né, histórico de abandono, baixa autoestima, medo de ficar sozinha. Alguns têm aquela crença de que o amor exige sofrimento, e não é nada disso, né? Existe a dependência financeira, o medo de não conseguir sustentar os filhos, como que ela vai se manter em casa, ele ameaçando de tirar tudo o recurso dela. Tem também a pressão, né, social e religiosa, queira ou não, algumas pessoas ainda têm aquela crença que casamento deve ser para sempre, não quero decepcionar minha família, todo mundo tem problemas, isso é normal, a igreja falou que se eu casar, o homem não pode se separar da mulher, o medo do julgamento da sociedade, essas coisas todas também influenciam, dificultam a tomada de decisão para se separar, né? E o círculo de violência também. Como eu falei, às vezes, depois da violência, parece que ele muda. Ele vai mudar. Gente, não muda. Se ele tem esse comportamento há meses e anos, ele é assim, ele não vai mudar. Mas o círculo dá essa impressão que ele pode ou está mudando. Mas aí ele volta. Então, como se proteger, né, emocionalmente nessas situações? Vamos lá. Primeiro, confie nos seus sinais internos. Você tem intuição, mulher tem intuição muito mais aflorada do que os homens. Mas nem precisa de tanta intuição assim. Se você sente medo constante, alguma coisa não está certa. Tá? Nunca abandone suas redes de apoio. Amigo, família, grupo, é importante você manter. Tá? Preserve sua autonomia financeira, mesmo que mínima. Vá arrumando um curso, alguma coisinha que você possa fazer, ganhar um pouquinho de dinheiro e tal, para você, né, de repente, ter um mínimo aí. Observe padrões, não promessas. Prometer é fácil. O que você deve observar são as mudanças de comportamento reais, ok? Isso que vai te indicar se a pessoa realmente tem condição, está mudando ou não. E informação é proteção. Então, você buscar realmente informações sobre isso e saber que você tem sim apoio, pode ser protegida sim, tá? E para você não se esquecer, sempre se lembrar disso, amor não machuca. Ciúme não é prova de amor. Quem ama não controla. Se o seu relacionamento existe medo, não é um relacionamento saudável. E você não é responsável por curar ninguém, tá? Isso é um papel do terapeuta. E, pessoal, mostre esse vídeo para quem você sabe que está precisando. Se você está sofrendo agressão também, ou conhece alguém que está sofrendo agressão, denuncie. Não se cale. Isso é muito importante e ninguém pode viver um relacionamento abusivo. Tá ok?